Neste momento que estamos na batalha, na guerra espiritual. C'est le moment que nous avons la bataille spirituelle. Nous avons la guerre. Amém. Amen. Nós acreditamos que Nous Deus é croyons maior. que Dieu est avec nous. Alguém pode dizer que Deus é maior. Quelqu'un peut dire que Dieu est meilleur. Dieu é grand. Que Dieu est grand. Alguém pode dizer que Deus é maior. Quelqu'un peut dire grec. Em francês? Quelqu'un peut dire que Dieu est grand. Amém. Amen. Deus está ao nosso lado Dieu est dans notre côté para nos dar a vitória. pour nous donner la victoire. A vitória nos pertence. La victoire que nous avons besoin Nos pertence. La victoire nous appartient. Amém. Amen. Não é nós que buscamos a vitória. Nous, on ne voit pas la victoire. Não é nós. Ce n'est pas pour nous. Não é nós que buscamos a vitória. Ce n'est pas nous qui cherchons la victoire. Mas Jesus já nos deu a vitória. C'est Jésus qui nous a donné la victoire. Amém. Amen. Enquanto todo o exército de Israel tinha medo de Golias, Et quand tout Israël avait peur de Goliath, Deus levantou Davi. Dieu éleva David. O homem não é preparado. Les hommes n'étaient pas préparés. O homem não é preparado. Homme n'est pas préparé. Sem treinamento. Sans faire les entraînements. Jovem. Les jeunes. Não lutou com homens. Ils n'ont pas lutté contre les hommes. Mas já tinha experiência na mata. Mais il avait déjà l'expérience au village. A sua experiência. Et l'expérience qu'il avait. Ninguém sabia essa experiência. Personne ne connaissait cette expérience. Ele já tinha matado o urso. Il avait déjà tué les lions. Ele já tinha matado o leão. Il a tué des lions dans le village. Mas ninguém sabia. Personne ne connaissait cette expérience. Mas as pessoas tinham medo de Golias. Mais les gens avaient besoin, peur de Goliath. Tinha medo de Golias. Les gens avaient peur de Goliath. Mas Davi já tinha matado o leão. Mais David avait déjà tué les lions. Já tinha matado o leão. Il avait déjà tué des lions. Você sabe, leão tem peso de 220 a 250 quilos. Vous savez, les lions pèsent beaucoup plus d'une douzaine de kilos. Fala, traduire lion. Les lions, ils pèsent 220 à 250 kilos. De 220 à 250 kilos. Mas Goliath não tinha esse peso. Mais Goliath n'avait pas ce poids. Mas as pessoas tinham medo de Golias. Mais les gens avaient peur de Goliath. Mas não sabia que Davi. Mais ne savait pas que David já matou o leão que tinha 220 a 250 quilos. Il a déjà tué les lions qui avaient plus de 250 kilos. Nas mãos. Entre ses mains. Não usou nenhum equipamento. Il n'avait pas utilisé les instruments pour terrasser les lions. É por isso quando ele estava chegando com Golias, c'est pourquoi quand il arrivait devant Goliath, ele levou as pedras pequenas. Il avait seulement à lever de petites pierres avec lui. Para fazer cair Golias. Pour faire tomber Goliath. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nós temos Deus. Nous avons Dieu. Nós temos Deus. Nous avons Dieu. Nós temos Deus. Nous avons un Dieu capaz qui est capable de fazer além daquilo que nós imaginamos. Tout ce que nous pouvons faire. Não tenha medo. Nous n'avons pas peur. O diabo quer trazer o medo. Même si le diable. Não, o diabo quer trazer o medo. Même si le diable veut apporter la peur. Mas nós não temos medo.
Nous n'avons pas la peur. Temos Deus Nous avons Dieu capaz capable de fazer faire. além, Alléluia. au-delà. Nós temos Deus Nous avons Dieu que pode fazer qui peut faire além au-delà. daquilo que nós imaginamos. Au-delà de notre imagination. É esse Deus que nós servimos. Et c'est Dieu-là que nous servons. É esse Deus. C'est Dieu-là que nous servons. Não olha o que está acontecendo. Regardez ce qui peut arriver. Receba a palavra que foi liberada nessa manhã. Reçois la parole qui est venue libérer ce matin. Os homens de Deus liberaram a palavra. Les hommes de Dieu qui ont traduit cette parole aujourd'hui. Não, eles ont libéré la parole. Ils ont libéré la parole de Dieu. Receba essa palavra. Reçois ces paroles. É, Alléluia. porque essas palavras são oráculos do Senhor. Parce que ces paroles sont liées à Dieu. Não, ce sont des oracles du Seigneur. Alléluia. Ce sont des oracles du Seigneur, ces paroles qui viennent de sortir ce matin. Essa palavra. Et ces paroles, E à tarde, même le soir, hoje, cet après-midi, às 15 horas, à partir de 15 heures, e teremos outros homens de Deus nous aurons aussi d'autres hommes de Dieu que vão liberar os oráculos do qui vont Senhor. encore libérer cette personne. Amém? Amen. Devemos estar aqui presentes. Ils sont avec nous présents. Amém? Amen. Deus levou o que é um mistério. Dieu a élevé un ministère. É um mistério. Un ministère. Você pode ver, Vous pouvez voir, Deus levou as pessoas que vieram do continente da América. Dieu a fait venir des gens, des hommes qui sont venus du continent américain. Da Europa, Ils sont venus de l'Europe. da África. Ils sont venus de l'Afrique. Nós temos as pessoas que vieram da Inglaterra Nous avons aussi les hommes qui sont venus de l'Angleterre. e vários lugares diferentes. Ils sont venus des endroits différents. Liverpool, De Liverpool, Manchester, Manchester, Rochdale, Nard, Londres. sont venus de Londres. Temos as pessoas que vieram de Portugal, Nous avons d'autres qui sont venus du Portugal, do Brasil, sont venus du Brésil, Bélgica, sont venus de Belgique, França de la France. e Il y Alemanha, a d'autres de l'Allemagne, Gabão. du Gabon. Ils sont A nossa pastora Christine veio, Nous avons chegou notre pasteur ontem Christine qui de est Gabão. arrivée hier. Elle est venue du Gabon. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre pasteur Christine? Os outros vieram de Kinshasa Il y a aussi ceux qui sont venus de Kinshasa, votre e interprète. a outros vieram das províncias do Uís, Et les autres sont venus Quando de notre Cubango, province. Lunda Sul, Lunda Norte, Lunda Norte, para nos fortificar. pour nous fortifier. Os outros que estão de Luanda estão tendo medo. Mais ceux de Luanda ont peur. Cada vai dar as desculpas dele. Há problema de transporte, Chacun est en train de donner ses excuses. há Je ne suis pas problema venu de parce que le transport est greve. difficile. Mas tudo isso Malgré tout ça, é o medo que está a ser escondido com alguma coisa. ce sont la peur qui se cache derrière tout ça. Mas nós temos Deus. Mais nous avons Dieu. Temos Deus. Nous avons Dieu. E as pessoas que vieram da província do Zaire Il y a des gens qui sont venus de province du Zaïre, de Soyo. estão aqui. Ils sont ici avec nous. Queria dizendo assim: Je voulais dire ceci. esta obra Cette œuvre, não é obra de uma pessoa. ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Se a obra foi de uma pessoa, Si cette œuvre était d'une personne, vai desaparecer. elle allait déjà se disparaître. Mas se é de Deus, Comme c'est l'œuvre de Dieu, Deus vai protegendo a sua obra. Dieu va protéger cette œuvre. Não é normal. Não é normal. Ce n'est pas normal Quando estão de guerra, quand il y a des guerres, quando somos na guerra,
Quand nous sommes dans la guerre, o comandante que está naquela área diz assim: a força do inimigo é muito forte, vamos se render. le commandant qui est de l'autre côté dit que non, la force est de l'autre côté, nous devons nous réunir. O comandante geral ainda não deu ordem. Le commandant général n'a pas encore donné l'ordre. Mas o comandante que está no local, Les commandants qui sont dans nos locales, vamos fazer descer ils vont nous as faire armas. descendre dans l'eau. Vamos baixar a bandeira Dans leur façon, antes os adversários chegar. avant que les adversaires arrivent. Esse é digno para ser um comandante? Um comandante não pode ter medo dos seus adversários. Un commandant bien préparé ne peut pas avoir peur de ses Ele tem que adversaires. lutar Il doit lutter até o comando geral lhe dar ordem. jusqu'à ce que le commandant général doit donner de l'ordre. Mesmo na Bíblia isso aconteceu. Même dans la Bible, cela est arrivé. É segundo as Crônicas 20. Dans le livre de Seconde Chronique, chapitre 20, Você vai encontrar essa história. vous allez trouver ça. E Deus mandou os profetas Et Dieu avait envoyé des prophètes para fortificar pour fortifier o seu povo son peuple e a dizer: et leur dire a batalha não vos pertence, que cet combat ne vous dérange pas. pertence ao Senhor. Il faut faire la confiance à Dieu. Não, a batalha La guerre n'est pas votre guerre. é do Senhor. É do Senhor. Et du Seigneur. Nós devemos batalhar Nous ne pouvons pas lutter. e confiar em Deus. Et nous devons nous confier à Dieu. Todas as vezes que havia as batalhas, o povo de Deus voltava a Deus. Chaque fois qu'il vient des combats, il faut toujours glorifier Dieu. Não, voltava a Deus. Il faut revenir à Dieu. É por isso C'est pourquoi vocês são a minha força. vous êtes ma force. Alléluia. Vocês são a minha força. Vous êtes ma force. Vamos continuar a confiar em Deus Nous allons nous continuer à faire confiance que à Dieu. levantou essa obra. Et nous allons élever cette œuvre. Amém. Amen. Queremos orar. E à tarde, diga a todo mundo, a nossa conferência está a continuar. Que notre conférence est en train de continuer. Não siga os medrosos. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Os medrosos. Il ne faut pas suivre les trompeurs. Siga a Deus. Suivez Dieu. Amém. Amen. O que vocês estão a ver hoje não são as coisas novas, são as Ce coisas que vous voyez antigas. aujourd'hui, ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses anciennes. Já aconteceu Cela a été déjà arrivé à plusieurs fois. e hoje também está acontecendo. Et maintenant, ça nous arrive encore. Isso não é novo. C'est pas nouveau, ce que vous voyez, c'est pas nouveau. Mas a Bíblia diz: Mais la Bible os dit, que vão perseverar até no fim nous allons persévérer jusqu'à la fin e será salvo. et nous serons sauvés. É? Amen. Quando vocês vão começar a ouvir, Quand vous allez commencer à voir des ordres un peu partout, não tenha medo. il ne faut pas avoir peur. Daniel, outras leis são fabricadas só para impedir o teu Deus a funcionar. Amen. Alguém pode traduzir isso corretamente? Uma pessoa pode passar, pastor, Alguém pode traduzir isso corretamente? Vem rápido, vai. Pastor Didier, vem. Ele vem do Lunda Norte. nosso pastor de Lunda Norte, c'est notre pasteur de Lunda Norte. On peut applaudir pour lui. Né? Eu queria dizendo assim: Je pouvais dire ainsi. há outras coisas acontecem À certaines choses
qui se fait, não é para Deus não quer de você. ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Há outras leis Certaines lois surgem apparaissent, só para destruir a tua fé. alors certaines lois sont là pour détruire ta foi. Os inimigos de Daniel, Les ennemis de Daniel, eles pensaram como podemos apanhar o Daniel. ils pensaient comment retenir Daniel, Vamos criar estátua. et nous devons créer les statues, Quem não vai adorar aquela estátua, parce que lui ne doit pas adorer ces statues. aquele que não vai adorar Ah, aquela estátua, celui qui ne doit pas adorer les statues deve ser castigado. sera puni. Qual a estátua que eles vão criar? Et quelle statue qu'ils doivent créer? Da imagem do rei. De l'image du roi. Como que eles querem honrar o rei. Comme s'il veut honorer les rois. Mas essa lei Cette loi foi fabricada só por causa que ele sabia que Daniel não vai prostrar naquela estátua. La loi a été fabriquée parce qu'il savait que Daniel ne doit pas obéir à cette loi pour s'agenouiller devant les statues. Ele sabia também os amigos de Daniel não vão fazer isso. Il savait aussi que les amis de Daniel ne doivent pas obéir. E eles começaram a observar Il commença à observer se esses amigos vão adorar ou não. ses amis doivent adorer ou non. E chegaram um momento, Et arrivé au moment, eles não adoravam. ils n'ont pas adoré. Disseram não, a lei tem que lhe apanhar. Ils ont dit que la loi doit les punir. Como? Comment? Disseram, agora vos deu a oportunidade. Et maintenant, nous vous donnons l'opportunité Adora só para que as coisas acabem. pour terminer les choses. Adora só. Ah, vous devez adorer ce statut pour que les choses se terminent. Eles disseram, não vamos adorar. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas adorer les statues. Disseram, vamos aumentar 7 vezes o fogo no fornalha. Ils ont augmenté 7 fois la quantité du feu. Os amigos de Daniel, Les amis de Daniel, não choraram. non, ils ne sont pas pleurés. Ah, Deus, Deus aonde? Oh Deus, où es-tu? Deus, Deus. Vão nos matar. Dieu, où es-tu? Vão nos matar. Ils vont nous tuer. Disseram, tá bem. Tá bem. Ils ont dit c'est mieux. Aumentaram 7 vezes. Ils ont augmenté la quantité du feu 7 fois. Quando os que estavam a lhe empurrar, Et celui qui les poussait, eles ficaram queimados. ils ont été brûlés. Mas eles entraram lá como no ar condicionado. Mais ils sont entrés comme des gens qui étaient dans un climatiseur. Ficaram lá à vontade. Ils étaient très calmes et très à l'aise. O rei observava de longe Le roi observait de loin. e perguntou: Il a demandé, nós não deitamos 3 pessoas, oh, nous n'avons pas jeté 3 personnes. mas estou vendo aí 4 Je pessoas. vois qu'il y a 4 personnes. O que significa? C'est- Deus não vai te abandonar, Dieu ne doit pas mesmo te na fornalha de fogo. Même dans le feu, Mesmo que multiplicar 7 vezes, même quand multiplié 7 fois, Deus não vai te abandonar. Dieu ne doit abandonner. Você não vai morrer no fornalha. Tu ne mourras pas prisonnier. Não, você não vai morrer Ah, tu ne dois pas mourir. na fornalha. Sur le feu. Dans le fornalha. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Tu ne dois pas mourir. O medo te faz que você pensa que vai morrer. C'est la peur qui fait pour que tu sens que tu dois mourir. Tira o medo na carne. Enlève la peur de la chair.
e acredita no Espírito e coloca a fé, crois dans l'esprit et mets la foi. você não vai morrer. Et tu ne dois pas Diga ao mourir. teu irmão, você não vai morrer. Dis à l'autre que tu ne dois pas mourir. Mesmo aumentar 7 vezes, Même qu'on augmente le volume du feu, 7 vezes, cette fois, você não vai tu ne morrer. dois pas mourir. Eles vão olhar que ele detalha 3 pessoas, Ils vont regarder qu'ils vont jeter 3 personnes, mas vão ver que vocês são 4. mais la 4e personne doit augmenter. Para o Daniel disseram, a prova do fogo não deu certo. Pour Daniel, ils ont dit que non, la preuve de feu, ce n'est rien. Não deu certo. Non donné le résultat. Vamos pôr a prova de leões. Cette fois-ci sera la preuve des lions. Vamos deixando os leões 3 dias sem comer. Et des lions, ils ont resté 3 jours sans manger. Porque vamos deitar ele na cova dos leões. Et il sera lancé dans ces trous de lions. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Pendant que Daniel a été lancé dans ces trous de lions, Daniel tornou leão, hein? Daniel s'est retourné un lion. Os leões dizem assim, outro leão também entrou. Et les lions ont dit, il est arrivé un autre lion. E com esse leão, Et avec ces lions, vamos conversar bem. nous allons Vamos viver bem. nous vamos vivre Porque ensemble. todos nós somos leões. Parce que nous tous, nous sommes des lions. Nós temos um leão da tribo de Judá. Et nous avons un lion. O seu nome é Jesus. Son nom, c'est Jésus. E você é um leão. Tu lances dans un lion, des trous de Não, lion. você é um leão. Et tu es un lion. E estão te deitando na cova dos leões. Tu dois te mettre dans un trou de lion. Não se preocupe, Non, ne dérange pas. porque você é um leão. Parce que tu es un lion. O leão não come leão. Un lion ne peut pas manger un lion. Amém. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Merci beaucoup. Que Dieu Boa vous bénisse. apetite. À tarde estamos junto com vocês. Le O soir, programa nous serons começa às ensemble avec 15h30.